Olá, turma, aqui é a professora Yasnaia, estamos aí no curso de cuidador, vamos falar aí do módulo sobre saúde e seus cuidados. Vem comigo. Semana passada nós falamos aí sobre nutrição, né, o que pode, o que não pode comer, a pirâmide, né, os carboidratos, os lipídios, isso aí foi tudo semana passada. Só que agora o nosso tema de hoje é falando sobre as doenças do Alzheimer e a doença de Parkinson, né? O que significa isso, como é que isso acontece, né? Vem comigo. O Alzheimer é uma doença que acomete idosos e principalmente a demência, né? Trata-se de uma enfermidade que vai ter uma redução progressiva da sua capacidade cognitiva. Isso, gente, vai sempre prevalecer principalmente na população mundial, não é só num canto, é tudo. Então, esse número ele ficou elevado aí no ano de 2013 para 36 milhões de casos, tá? Então, está projetado para dobrar daqui a 20 anos, basicamente. O Alzheimer, gente, é uma doença neurodegenerativa, causada pela morte neural, e ela é totalmente irreversível, tá? Afeta principalmente os neurônios da região do córtex. Ambos, né, no caso do córtex frontal como do hipocampo. Isso para a formação das nossas memórias. Sem esses neurônios, o paciente ele desenvolve comportamentos anormais. Por essa razão, é de suma importância o cuidador entender quais os estágios da progressão desta doença. Vamos lá. Nós temos aqui a fase inicial. Ele vai ter lapsos de memória recente. Alguma coisa que ele fez, ele já esqueceu. Mudanças de comportamento, senso de direção comprometido, ele não consegue chegar onde ele quer, de repente ele perdeu. Então isso acaba se tornando aí o início de uma demência, né? Atitudes mais agressivas, às vezes, que o normal, sem justificativa nenhuma. Dificuldade para fixar novas informações e é uma pessoa super, hiper teimosa. Isto é a fase inicial. Nós vamos ter já a fase intermediária, que é o meio, né? Já vai ter já uma perda de memória intensa, vai ter momentos assim de lucidez, mas vai sempre ter uma confusão mental. Ele já começa com uma demência física também, principalmente ali na parte de sempre ter o cuidador por perto. O estresse psicológico, a depressão, o vocabulário, ele começa a esquecer, né, e começa a usar outros tipos de palavreados, vai ter uma agressividade, comportamento bem diferente mesmo até com as próprias pessoas dentro de casa. Isso é intermediário. Já na grave, gente, é uma demência física total. Começa a ter as infecções, não anda, tá? A deglutição, ela começa a piorar um pouquinho, não reconhece praticamente ninguém e começa a surgir feridas ali devido ao tempo, porque ele só vive deitado. Esta é a grave. Então, assim, qual é o papel do cuidador justamente no tratamento? Diante de certas situações, o cuidador ele precisa, gente, fazer com que o paciente venha a progredir um pouquinho. Ele não precisa se tornar dependente. Então, vai ter algum papel, na verdade, para o cuidador ele desenvolver e praticar ali com o seu paciente. Primeiro, a higiene do paciente. Você vai auxiliar, trocar de roupa, levar ao banheiro, fazer algumas necessidades básicas, sempre fazendo com que ele venha fazer sozinho. Caso ele não consiga, você vai lá e ajuda ele. Já orientar nas administrações do medicamento, né, relacionados ali à saúde, sempre verificar o horário, a necessidade, os despertadores, para sempre estar fazendo com que ele lembre, né? Auxílio na alimentação, como ele já tem uma dificuldade para a deglutição, principalmente já na fase final, o cuidador ele tem que oferecer já comida bem pastosa, a fim de que ele não venha estar se engasgando. Também vai ter a segurança do paciente, né? Sempre cuidar ali da roupa, para que ele não se machuque, o que tem, quais são os móveis. Sempre não deixar ele sair sozinho, sempre tem que ter um acompanhador com ele. Manter sempre as portas bem travadas, para que ele não venha fugir, tá? Cuidados do lar, manter sempre o paciente ali no ambiente seguro. Se ele tiver lâminas de barbear no banheiro, tem que tirar, tesoura, tá? Produtos de limpeza são muito perigosos e os medicamentos também. Agora nós vamos falar da doença de Parkinson.
tá? A doença de Parkinson, ela já é uma doença ali que vai mexer com a função neuromuscular já. Ele vai começar a ter tremores de repouso, tá? Lentidão nos movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio e até uma instabilidade postural. Entretanto, gente, afeta bastante ali os sintomas físicos, né? Os sintomas, na verdade, vai ser físicos, mas também vai vir a depressão, ansiedade, prejuízos, né? Tanto olfativo quanto cognitivo, vai ter certas alterações de sono e começa a surgir também uma demência. Ainda não foi obtida uma cura para isso, mas existe um tratamentozinho, tá? Utilizando alguns medicamentos, eles fazem com que a pessoa ela venha se modificar, apenas alivia um pouco os sintomas, tá? Dá uma melhora de vida para esse paciente, ele fazendo fisioterapia também bem especializada. A terapia psicoterapêutica, ele aprende a conviver com essa doença, com a dificuldade que ele tem para fazer esse processo, né? O apoio da família é fundamental, certo? Os amigos, os médicos, ele vai ter que ter psicólogo também para estar cuidando de todo esse processo para ele. Então, o mal de Parkinson, ele vai ter certas limitações também impostas a ele. Então, ficou assim, para você entender a diferença. Que o mal de Parkinson é um distúrbio motor que possui 4 características principais, né? Uma rigidez muscular, um tremor em repouso, lentidão dos movimentos e a instabilidade postural. Não consegue se controlar. Já o mal de Parkinson, a sua principal característica é o declínio progressivo das funções intelectuais. Ele não consegue lembrar de tudo aquilo que ele necessita, sendo que tem aqueles estágios. Então, a diferença é essa. Um vai mexer com o sistema nervoso e o outro vai mexer com o sistema muscular também, tá? Então, ok. E por hoje a gente finaliza o nosso tema. Aguardo vocês semana que vem para mais um tema interessante, falando sobre os transtornos somatofóbicos, tá? O que significa isso? Então, vem comigo para a semana que vem para a gente descobrir junto. Tchau, beijos.